Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Estamos começando uma temporada muito especial. Em 2026, o Bate-Papo Literário celebra 10 anos no ar na UniTV-SC. Uma década dedicada à literatura, à cultura e às palavras que transformam. Ao longo desse tempo, já realizamos mais de 450 entrevistas com escritores, educadores, professores, leitores e apaixonados pela arte de ler e escrever. E neste segundo programa da nossa temporada comemorativa, seguimos celebrando essa trajetória com um convidado cuja história também é feita de caminhos, encontros e experiências que atravessam o tempo. Empresário, professor, universitário, pioneiro no turismo em Santa Catarina, fundador da Ilhatu em 1967 e da Pereira Oliveira Turismo, ele transformou quase 6 décadas de vivências profissionais em literatura. O livro Viagens e Vivências reúne histórias curiosas, emocionantes e profundamente humanas vividas nos 5 continentes. É com muita alegria que eu recebo Antônio Pereira Oliveira. Antônio, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer, é uma honra muito grande recebê-lo aqui. E para começar a nossa conversa, eu queria saber como é que surgiu essa ideia de transformar toda essa trajetória de 60 anos aí em 5 continentes, viajando para todos os lados, em um livro. Conta pra gente, por favor. Olá, Renata. Inicialmente, meus cumprimentos pelo sucesso desse seu programa, que é bastante interessante de assistir. Já tenho assistido algumas entrevistas e é muito agradável. Meus parabéns. Obrigada. Bom, a ideia de escrever esse livro é em função do acúmulo de experiências que eu vivenciei durante os meus 58 anos de atividade, que na realidade eu estou completando esses 58 anos agora no dia 6 de março deste ano. E foi em função das coisas que aconteceram, dos fatos curiosos, que aconteceram comigo, aconteceram com o programa em si e com os clientes, durante as viagens que eu realizei pelo mundo afora. Muito bem. O título do livro, né, Viagens e Vivências, né, sugere algo além ali desse deslocamento físico. O que para o senhor diferencia uma viagem de uma vivência? Quem gosta de viajar, eu acho que transforma muito essas viagens em experiências muitas vezes inesquecíveis. Exatamente. Uma viagem, ela acontece quando uma pessoa quer se divertir, quer trocar de ar, quer conhecer outros lugares. E também viajar é uma aquisição cultural muito importante. A gente conhece geograficamente a diversidade que existe no mundo entre os países, as paisagens maravilhosas, outras nem tanto, o lado histórico da vivência daquela população, de onde vieram, como chegar até os dias de hoje, a organização do próprio país, a gastronomia, enfim, é uma aquisição de informações tão interessantes que até modificam, é capaz de essas informações modificarem a vida das pessoas. Eu lembro que uma determinada ocasião, quando fui com um grupo para Disney, e nós levávamos muitos grupos de adolescentes, né? Em que eles perceberam, e eu sempre chamava a atenção deles a respeito desses detalhes,
que não existia uma ponta de cigarro no chão, um papel e coisas semelhantes. Aí, no retorno a Florianópolis, um grupinho de meninas foi me visitar e disse: tio, nós aprendemos uma coisa interessante. Eu estou com um papel aqui na mão de um sorvete que nós tomamos aqui na rua Felipe Schmidt, e eu não joguei fora porque eu não sei nem aonde jogar. Como eu vi que não existia nada jogado no chão, eu aprendi isso. Assim, um exemplo muito simples, mas é o suficiente para mostrar como as pessoas, né, adquirem novos hábitos positivos. Seu Antônio, como é que foi revisitar tantas memórias? O senhor tem ideia mais ou menos quantas viagens o senhor fez né, junto com esses grupos durante todos esses anos? E como é que foi revisitar tantas memórias para poder escrever os livros? O senhor lembrava tudo de cabeça ou o senhor tinha alguma coisa anotada? Como é que foi? Bom, realmente eu viajei bastante, conheci mais de 80 países, já atravessei o Oceano Atlântico cerca de 180 vezes, e como eu adoro fotografar, eu adoro ver novidades, visitei muito, esses lugares que eu visitei me marcaram muito. Por exemplo, só para citar, eu trabalhei com Disney cerca de 22 anos, fui à China 10 vezes, fui 15 vezes à Turquia, mais de 5 vezes ao Marrocos e uma série de outras cidades, de outros países, né? E tudo isso me gravou muito e eu comecei a ver que era possível fazer um registro que pudesse transferir para os nossos clientes e amigos informações desta vivência. E eu não anotava nada, enfim, o ano passado, sim, aliás, em dezembro de 2024, eu comecei a pensar e, olha, é possível fazer um registro dessas experiências. Entrei no meu quarto, no meu escritório, apaguei a luz, fiquei com a cabeça baixa, pensando, bom, o que aconteceu no ano X, o que aconteceu naquele programa, e fui rememorando todos os acontecimentos. Eu sempre, 80% das viagens que realizei, foi sempre acompanhando grupos e também com a companhia da minha esposa. Ela me ajudou muito a escrever o livro e relembrando um pouco dos acontecimentos, mas para fazer esse registro eu fui de cabeça. Que legal. De memória. Muito bom. Seu Antônio, as crônicas, tem crônica engraçada, tem crônica emocionante e, na verdade, não existe viagem sem perrengues. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu quero que o senhor nos conte algumas situações inusitadas, engraçadas, para que o senhor possa, né, compartilhar conosco um pouco dessa experiência. E quem gosta de viagem como eu, tá amando essa entrevista, com certeza. Ó, não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com o seu Antônio Pereira Oliveira, autor do livro Viagens e Vivências, publicado pela Vitelli Publisher, uma obra que transforma décadas de atuação profissional em relatos leves, curiosos e profundamente humanos. Mas antes de retomarmos a nossa conversa, vamos assistir ao vídeo da gráfica e editora Pop Art, a nossa parceira aqui de longa data, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e sonhos em realidade. A Pop Art nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico.
Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bom, parceria que a gente adora. Seu Antônio, voltando então, eu li várias e várias crônicas do seu livro, são maravilhosas. Para quem gosta de viajar, é um prato cheio, porque a gente viaja junto, a gente se diverte junto. E é claro que em toda viagem tem os momentos maravilhosos, tem aqueles emocionantes, engraçados, e tem os famosos perrengues também, que eu acho que não existe viagem que não tenha perrengues. Conta pra gente uma, duas situações inusitadas, assim, que foram inesquecíveis nessa trajetória. Nem sei se é possível, né? Uma trajetória aí de mais de 40 anos, mas vê se o senhor separa aí pra gente uma ou duas para contar para nós. Sim, tenho duas. Uma aconteceu em 1971. Eu fui a Portugal, a convite da Agência Abreu, a principal operadora de turismo de Portugal, para participar de um programa de viagens chamado Europa Maravilhosa, que percorria em cerca de 22 dias, 10 países. Eram dois grupos, dois ônibus, e esses ônibus seguiam um atrás do outro e chegavam nos famosos paradas técnicas, para ir a banheiros e tal, mas havia um grande problema. Os locais eram pequenos, o número de pessoas era grande, eram cerca de 40 pessoas, e quando os ônibus chegavam, os banheiros eram ocupados imediatamente e era um problema. Então, os dois guias combinaram um espaçamento entre um ônibus e o outro de cerca de 30 minutos. Eu estava no ônibus da frente e era de manhã, logo depois do café da manhã, paramos num ponto de parada, não é? E eu estava necessitando ir ao banheiro. Corri, entrei naquele banheiro, mas já lá o banheiro já estava ocupado por um outro grupo de uma outra empresa e eu não podia aguentar. E como vi que o banheiro feminino estava vazio, corri logo, entrei primeiro local livre. Estava pronto para sair quando chega os passageiros e as mulheres do nosso ônibus. E agora, como é que eu vou sair dessa? Pronto para sair, mas o banheiro lotado, não tinha como sair. E, levado um tempinho, eu percebi que houve um silêncio naquele ambiente. Isso é agora. Aí me enchi de coragem, caí fora, mas quando saí fora, tinha duas mulheres ainda no banheiro. E chegando o segundo ônibus. Enquanto eu estava preso ali no local, o ônibus buzinando, o guia me chamando, Antônio, senhor Antônio, como fala o português, vamos, estamos atrasados. E eu trancado ali dentro. Olha, foi realmente um problema sério. E é claro que quando cheguei no ônibus, levei a maior vaia, né, do atraso que eu provoquei. Além do susto das duas senhoras que ainda estavam lá se penteando no banheiro. Muito bom. Seu Antônio, e algum momento o senhor lembra de algum momento emocionante, assim, que marcou o senhor, a esposa, a família, ou seja, os passageiros, né? Bom, aí nesse caso foi mais familiar a lembrança que nós temos.
Em 1989, minha esposa, que é professora de francês na Universidade Federal de Santa Catarina, recebeu uma bolsa para a pós-graduação, doutorado, na cidade de Limoges. E nós fomos com a família, então, 3 filhos, ela e eu, para essa cidade. Ela foi para estudar e eu fui de marido. Não tinha nada mais o que fazer a não ser cuidar da casa, varrer a casa, cozinhar, levar o filho mais moço, que tinha 7 anos, para a escola, ir buscar, assistir televisão, programar viagens de final de semana, ou até de uma semana. Limoges é uma cidade que fica na França, no interior da França. Eu era professor na universidade, tanto na UDESC, na ISAG, quanto na UFSC, e também eu tirei férias em todos esses locais. Saímos daqui em dezembro e só voltamos em julho. Que delícia! O Brasil, nessa época, está sendo governado pelo presidente Sarney. Sim. E o país estava numa situação financeira, econômica terrível, inflação galopante. E na França, os preços não aumentavam, a gente tinha uma vida bem tranquila, visitamos a França praticamente, compramos um carro, visitamos praticamente a França. Visitamos vários lugares, várias cidades interessantes da França, aprendi a falar francês e, olha, foi um momento que nós nunca esquecemos e nem esqueceremos. Com certeza. Com certeza são momentos inesquecíveis, né? Seu Antônio, estou adorando a conversa, não dá vontade de parar de ouvir. Mas a gente vai ter que ir para mais um pequeno intervalo. E na volta eu queria que o senhor falasse um pouquinho da transformação, porque o senhor é pioneiro aí em Santa Catarina, né? Tendo a primeira agência de viagem, a transformação de lá para cá, depois de 60 anos aí atuando na área. E vamos falar um pouquinho também do lançamento, que eu sei que aconteceu em dezembro, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje na companhia de Antônio Pereira, autor do livro Viagens e Vivências, que nos conduz por histórias que atravessam aeroportos, fronteiras, culturas e, sobretudo, experiências. E no início desse bloco nós temos o nosso tradicional Booking View com as sugestões de leitura e da nossa parceira, a editora Vitelli Publisher. Vejam só. Olá, leitor! Tudo bem? O Booking View de hoje apresenta a obra O Inventor, escrita por Andrei Ferreira. O autor revive a magia da sua infância, anterior à era digital, nos anos 70 e 80, narrando suas aventuras de menino curioso e engenhoso. Entre suas criações descritas e ilustradas no livro está a Draisiana, um tipo de bicicleta sem pedal, para empurrar com os pés. Para encantar adultos e crianças, o autor preparou uma caixinha com uma miniatura dessa bicicleta, que vem com instruções e mini ferramentas para montar. Divirta-se com essa leitura que fará você viajar no tempo. Até o próximo Booking View! Maravilha! E um livro que une arte, aventura e, é claro, literatura.
Seu Antônio, estamos de volta e eu vou começar esse bloco perguntando sobre a transformação no turismo de Santa Catarina desde a fundação da Ilha Tour até os dias de hoje, que são mais de 60 anos. É muito tempo, né? Conta pra gente. De fato, eu vou falar mais sobre a cidade de Florianópolis, que é a que eu conheço. Conheço melhor, em detalhes, cheguei até a publicar um livro sobre a história do turismo em Florianópolis, narrada por quem a vivenciou. Eu comecei a trabalhar com o turismo já em 1965, depois de 67, que eu fundei a primeira agência de viagem, que no caso é a Ilha Tour. Bom, a infraestrutura, as condições de se desenvolver a atividade turística em Florianópolis, principalmente na ilha de Santa Catarina, mudou muito. Não havia, no começo, quando se começou a falar em turismo em Florianópolis, a partir de janeiro de 1950, não havia condições nenhuma de acesso ao interior da ilha. Somente a Lagoa da Conceição, que havia uma estrada super precária. Hotéis nem se fala. Então, a partir de um determinado momento, por volta de 1970, surgiram alguns hotéis de uma certa qualidade, de categoria 3 estrelas, e depois, então, com a vinda da Universidade Federal, com a vinda da Eletrosul, e principalmente na década de 80, com a presença dos argentinos, o turismo de Florianópolis explodiu. Apesar de a cidade querer ser uma cidade turística, houve muito entrave nesse desenvolvimento. E, felizmente, hoje, de forma mais forçada, mas sem muito planejamento, Florianópolis está realmente em melhores condições do que quando eu comecei há mais de 50 anos atrás. Nós vamos fazer uma comparação, dar uma nota de 1 até 10, eu digo que hoje Florianópolis está na categoria 7. Mas ainda precisando de alguns reparos. Na verdade, hoje Florianópolis é um dos destinos mais procurados do Brasil. O que falta, então, para acolher esse viajante aí do Brasil inteiro e até do exterior também, né? Porque as belezas de Florianópolis são maravilhosas. Nossa, Florianópolis é lindo demais. O que falta, então, para acolher esse viajante? Não podemos pensar só em belezas naturais. O que está faltando é o problema de trânsito. É verdade. Né, para o interior. É o problema de o que fazer em Florianópolis fora da temporada, tipo assim, visitação de museus, locais de divertimento, se bem que a vida noturna, para jovens principalmente, mudou muito. Mas não podemos pensar só no cliente jovem. Tem o cliente de idade, a partir de seus 60 anos. Está faltando organização. Nós estamos como se estivesse uma guerra, vencendo uma batalha aqui, outra batalhazinha ali, perdendo outra. Precisa um pouco mais de organização. Isso é que eu estou... Seu Antônio, para a gente terminar, já está terminando, seu Antônio, eu sei que teve um lindo lançamento que aconteceu em dezembro no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, do qual o senhor é membro, e há algum outro lançamento em vista? Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Conta para a gente. Nós estamos pensando em fazer um relançamento, também lá no Instituto Histórico e Geográfico, para os membros que fazem parte da entidade. Talvez venha acontecer no final agora de março, e quem estiver interessado em adquirir esse livro poderá fazer um contato comigo através do WhatsApp 48 99982 0104 ou por e-mail antonio@poturismo.com.br.
Muito bem. Eu poderia atendê-los com muito prazer e eu encaminharei a entrega, né, do exemplar comprado através do correio. Maravilha! Seu Antônio, olha, parabéns por esses mais de 60 anos aí, né, com essa trajetória maravilhosa, conhecendo mais de 80 países, voltando em acho que o senhor deu algumas voltas ao mundo nesse tempo todo. Parabéns. O livro é uma delícia, eu recomendo, porque a gente se diverte junto, a gente chora junto, se emociona junto. E eu desejo muito sucesso para o senhor. Muito obrigado, terei muito prazer em receber quem quiser conversar comigo a respeito do livro. Muito obrigado. Obrigada também. Eu conversei hoje com Antônio Pereira Oliveira, autor de Viagens e Vivências, um livro que nos lembra que viajar é muito mais que deslocar-se geograficamente. É aprender, é observar, é conviver e principalmente viver. Mas é claro que antes de encerrar, eu quero agradecer com carinho aos parceiros do Bate-Papo Literário que há mais de 10 anos tornam esse programa possível. Ao longo dessa década, contamos com o apoio de pessoas e instituições que acreditam na força da literatura, da palavra e do encontro. O nosso agradecimento especial à UniTV-SC, a nossa casa, desde o início dessa caminhada, aos apoiadores culturais, escritores, leitores, professores e amigos que confiam nesse espaço de diálogo. E, é claro, a você que nos acompanha, prestigia e compartilha cada episódio. A nossa imensa gratidão a quem sustenta essa história conosco, que é a Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, que há 46 anos cuida do movimento e da saúde. A Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve sua história. E a agência Guia-se Mais Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, profissional com quase 30 anos de experiência em marketing, comunicação e transformação digital. São vocês que mantêm viva essa conversa que já atravessa 10 anos. E agora eu vou convidar você a conhecer melhor o trabalho da agência Guia-se Mais Vila Madalena. Vejam só. Se a sua presença digital ainda não gera resultado, confie em uma agência com 28 anos de mercado e mais de 90 unidades pelo Brasil. A Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, ajuda empresas e empreendedores com estratégias completas de branding, sites, redes sociais, tráfego pago e vendas de produtos digitais. Quer crescer com estratégia e resultado real? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e fale com a gente no WhatsApp. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia, seguimos juntos porque enquanto houver histórias para contar, haverá sempre um novo Bate-Papo Literário esperando por você.